Vamos prosseguir com a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós vamos fazer a exposição hoje do capítulo 2, versos 5 a 8, e não por coincidência, mas pela providência de Deus, exatamente na noite que nós vamos também participar da Santa Ceia do Senhor, e o tema da mensagem desta noite tem tudo a ver com o sacramento da Santa Ceia. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Podemos colocar de pé mais uma vez? Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Lembrando que essas mensagens expositivas são baseadas, primeiramente, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, Velho e Novo Testamento, e também temos usado os comentários do reverendo Hernando Dias Lopes sobre a carta de Filipenses. A Palavra de Deus diz assim, vamos ler todos juntos? Leamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, especialmente a oportunidade de compartilhá-la nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Também te agradecemos pelos novos microfones que foram adquiridos, ó Deus, para serem usados aqui no culto ao Senhor, para a adoração ao Teu nome. Muito obrigado. Nós queremos consagrar esses objetos, ó Deus, ao Senhor, para que eles sejam usados exclusivamente para o louvor, a adoração do Teu santo nome, a pregação da Tua santa palavra. Nós oramos, ó Deus, consagrando-os ao Senhor e agradecendo por eles também mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, nesse dia 4 de junho, quinta-feira passada, comemorou-se no calendário religioso do catolicismo romano o dia do Corpus Christi. É a celebração do mistério da Eucaristia. É uma palavra da língua grega do Novo Testamento que também significa ação de graças, no qual eles também creem na chamada transubstanciação, ou seja, durante a cerimônia da Eucaristia, do sacramento da Santa Ceia, o pão e o vinho, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Eles creem dessa maneira. E essa data do Corpus Christi foi, para sua celebração, ela foi instituída pelo Papa Urbano IV, lá no ano 1624, na Idade Média, portanto, lá no início, ou seja, no início do 7º século da era cristã, aliás. Mas, por que essa celebração, ela acontece em todas as quintas-feiras, em todos os anos, numa quinta-feira do ano? Exatamente porque foi na quinta-feira santa, na véspera da sexta-feira santa, que Jesus então celebrou a Santa Ceia do Senhor. Então, na quinta-feira, eles então celebram a chamada Eucaristia, ou a Santa Ceia do Senhor. E nós, protestantes evangélicos, nós não comemoramos o Corpus Christi no padrão tradicional do catolicismo, mas nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz, na entrega do seu corpo e no derramamento do seu sangue na cruz para expiar os nossos pecados e também satisfazer a justiça de Deus em relação aos nossos pecados. E nós cremos não na transubstanciação, na transformação dos elementos no corpo e no sangue do Senhor Jesus, mas nós cremos na presença espiritual do Senhor Jesus conosco, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, por nosso crescimento, para nossa edificação espiritual.
Nós cremos no estado de humilhação do Senhor Jesus, que é representado também na Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele se fez carne, Ele assumiu a natureza humana para nos substituir na cruz. Por isso que o sacrifício de Cristo na cruz é chamado sacrifício vicário, ou substitutivo, porque Ele se entregou na cruz no meu lugar e no seu lugar também pela nossa salvação. E esse texto do apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, é uma das descrições bíblicas do estado de humilhação que o Senhor Jesus assumiu, para que nós tivéssemos nele salvação para a nossa alma. Então Paulo, nesse texto, ele descreve com propriedade a humilhação do Senhor Jesus, e é sobre esse tema que eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com todos nesta noite. A humilhação do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que, à luz desse texto e outros mais da palavra de Deus, nós pensássemos aqui em 3 verdades que envolvem esse tema para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto que Paulo revela para nós é que no seu estado de humilhação, o Senhor Jesus renunciou os seus direitos. Versos 5 e 6 do texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Meus irmãos, antes da sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre foi igual, eterno e consubstancial com a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternamente da mesma natureza, da mesma essência e da mesma substância, portanto, eles são um único Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como o Pai e o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Ele sempre foi na eternidade revestido de glória e de majestade. E na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, no verso 5, o Senhor Jesus, orando ao Pai, Ele diz as seguintes palavras: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, ou seja, lá na eternidade. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, Paulo mostra que Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e as invisíveis. Ele é o Criador junto com o Pai e com o Espírito Santo. No versículo 6, a expressão aqui subsistindo em forma de Deus, ela é importante para entendermos exatamente a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E na língua grega original do Novo Testamento, a palavra lá descreve aquilo que é essencial e aquilo que não pode ser mudado. Portanto, a divindade do Senhor Jesus, ela é inata, ela é imutável e ela é inalterável. E na sua encarnação, o Senhor Jesus permaneceu de forma inalterável, sendo Deus também, sendo divino. E no verso 6, na segunda parte do verso, o texto diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não tomou posse ilicitamente da divindade, porque já era propriedade dele, já era pertinente a ele, já era inerente a ele. Ele não considerou a sua igualdade com o Pai como algo que ele deveria reter egoisticamente para ele. É como se o Senhor Jesus dissesse o seguinte: como se Ele dissesse, eu sou totalmente igual ao meu Pai, e eu não abro mão dessa minha posição. Não foi assim que Jesus agiu. Ele agiu totalmente ao contrário, porque Ele não se agarrou, não se apegou aos privilégios que Ele tinha na sua igualdade com o Pai. E então, meus amados irmãos,
por amor a nós pecadores, o Senhor Jesus Cristo, Ele renunciou a esse direito, a esse privilégio que Ele tinha desde a eternidade. É como se Ele dissesse também: eu sou Deus, mas eu posso me tornar homem, eu posso me encarnar, e eu posso sofrer, e eu posso morrer também pelos pecadores perdidos, como exatamente Ele fez. O Senhor Jesus, Ele renunciou a todas as vantagens e privilégios que a divindade lhe proporcionava. E Ele então se sujeitou totalmente a um estado de ser humano encarnado, se fez homem para morrer na cruz em nosso lugar. Ele se sujeitou totalmente ao alto sacrifício, sem nenhuma reserva. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus eterno, cheio de glória e majestade, agora no estado de humilhação, o Deus encarnado, Ele não pensou em si mesmo, mas Ele pensou nos outros, Ele pensou nos pecadores perdidos, que precisavam da redenção, da salvação da alma, e Ele abriu mão da sua glória, Ele desceu das alturas dos céus, do seu palácio celestial, e usou os seus privilégios para abençoar os outros e não para trazer vantagem para si próprio. Lá em Atos capítulo 10, verso 38, Ele andou por toda parte, diz o texto lá, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. E lá em Mateus 9, verso 35, o texto diz lá que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, diz o texto. Mas aqui no versículo 5 desse texto, Paulo diz assim para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a imitar o Senhor Jesus Cristo no seu sentimento. Mas afinal de contas, o que é que Jesus sentiu? O que passava no coração dele por nós, pecadores? O Senhor Jesus, Ele sentiu a necessidade premente de se humilhar, de renunciar aos seus direitos, aos seus privilégios, como Deus que Ele sempre foi, para nos abençoar. E a grande lição que nós aprendemos aqui de antemão é a seguinte: muitas vezes, para sermos bênção, para abençoar as pessoas, nós também, à semelhança do Senhor Jesus, nós precisamos renunciar a direitos e privilégios que nós temos. Jim Elliot foi um missionário americano que veio tentar alcançar a tribo Auca lá no Equador, com a pregação do Evangelho, aqui na região amazônica, lá entre as décadas de 40 e 50, ele veio para cá com apenas 28 anos de idade. Fez um sobrevoo sobre a tribo lá, de avião, jogou com uns presentes ali para conquistar aquela tribo. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele desceu ali, tentou evangelizar aquela tribo, os guerreiros vieram contra ele e o mataram, juntamente com 4 companheiros missionários que estavam naquela operação, naquela jornada missionária com ele. E assim, com apenas antes de completar 29 anos, ele perdeu a vida dessa forma. Tão jovem, mas deu a vida dele, renunciou aos seus luxos e conforto que ele tinha lá nos Estados Unidos e veio para doar a sua vida ali em favor da salvação daquela tribo. Infelizmente, morreu de forma precoce. Mas sabe o que Jim Elliot disse certa vez? Ele disse o seguinte, talvez você tenha ouvido já essa frase de Jim Elliot, ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Deixa eu repetir. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ele não reteve a sua vida. Não foi possível reter a sua vida.
mas também ele ganhou aquilo que ele jamais poderia perder, o prêmio, o galardão das mãos do Senhor Jesus, por ter entregue a sua vida, imitando o Senhor Jesus, abrindo mão dos seus direitos, dos seus privilégios, para alcançar uma tribo com a pregação do Evangelho. E depois que ele morreu, a sua esposa, Elizabeth Elliot, assumiu a Operação Alca, assumiu aquela missão e deu continuidade àquele trabalho. Ela conseguiu conquistar aquela tribo e ali introduziu o Evangelho, pregou a palavra de Deus, e alguns se converteram, depois outros mais se converteram, e muitos daquela tribo se converteram ao Senhor Jesus. Mas foi necessário que alguém desse o pontapé inicial, entregando a própria vida, renunciando aos direitos e privilégios para alcançar almas com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto, sobre esse tema, a humilhação do Senhor Jesus Cristo, é que ele renunciou aos seus direitos. Mas a segunda verdade que Paulo aponta para nós nesse texto, nesse tema, é que o Senhor Jesus, na sua humilhação, ele se auto-esvaziou. Verso 7 do texto diz a palavra de Deus: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas quando o texto diz que Jesus se esvaziou, o que significa, na verdade, esse esvaziamento de Jesus? Significa que ele deixou o céu de glória, ele deixou o trono celestial, e ele se fez carne, se fez homem para habitar entre nós, como João 1, verso 14, diz o texto que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, ao invés de explorar a sua igualdade com o Pai, o Senhor Jesus, ele despojou a si próprio das glórias e prerrogativas da sua própria divindade. Ele não trocou a natureza divina pela natureza de um escravo, mas ele demonstrou a natureza divina exatamente na forma de um escravo. E Jesus, sendo Deus, ele agiu como um escravo. Veja a que ponto ele desceu e se humilhou por amor a mim e a você, pela nossa salvação. Ele agiu como escravo, ele agiu como servo, sendo Deus vivo e verdadeiro. Em Marcos capítulo 10, verso 45, você conhece muito bem. O Senhor Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas um texto lindo nos evangelhos, é lá em João capítulo 3, quando Jesus estava lá no cenáculo, após a ceia com os seus apóstolos, ele pegou uma bacia, ele se cingiu com uma toalha, ele lavou os pés dos discípulos, e diz para eles, lá no verso 13 a 15, Jesus diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E ele diz: ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si mesmo em relação ao pecado, porque quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 1, diz que ele não conheceu o pecado, e ele se fez pecado por nós. Nós lemos também Isaías 53, verso 12, o texto diz que ele foi contado com os transgressores, e essa profecia se cumpriu quando o Senhor Jesus foi colocado na cruz, ali, pendurado na cruz, entre dois ladrões que foram crucificados também. Então Jesus, ele se esvaziou,
em relação à questão do pecado, e ele se esvaziou também em relação à maldição do pecado, porque quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo diz ele que era bendito eternamente, ele se fez maldição por nós, ele assumiu e sofreu a maldição da cruz no nosso lugar. E Pedro, quando escreve a primeira carta, lá no capítulo 2, verso 24, diz que Jesus carregou ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Então Jesus se esvaziou totalmente, em relação ao pecado, em relação à maldição do pecado, mas também em relação às riquezas. Porque segundo Coríntios capítulo 8, verso 9, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então o Senhor Jesus era dono, e sempre foi, e sempre será, dono de todas as coisas, mas sendo dono de todas as coisas, na sua encarnação, no seu estado de humilhação, diz a palavra de Deus que ele não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus Cristo não tinha um travesseiro com propriedade dele, como diz Mateus capítulo 8, versículo 20, se fosse pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Mas ele se esvaziou também de si mesmo em relação à própria vida. Porque lá em João capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele se esvaziou em relação à sua própria vida. E meus irmãos, esse autoesvaziamento do Senhor Jesus consistiu em se sujeitar a todo tipo de humilhação, de dor, de sofrimento, que são descritos claramente nos evangelhos, dor e sofrimento que nós não poderíamos jamais imaginar, tão profundo foram as dores e sofrimentos do Senhor Jesus na sua humilhação. Isaías 53, verso 3, diz o texto lá que nós já lemos na liturgia do culto, porque diz o texto que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, diz a palavra de Deus. E meus irmãos, nesse mundo de tanta soberba, de tanto orgulho, de tanta arrogância, de tanta prepotência, de tanto egoísmo, de tanto antropocentrismo, de tanto materialismo, de tanta ganância, de tanto machismo, de tanto feminismo, de tanta autoafirmação, de tanta autopromoção, de tanta autoprojeção, é preciso olhar para o alto esvaziamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso imitar o alto esvaziamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na sua humilhação, o Senhor Jesus renunciou aos seus direitos. Na sua humilhação, ele também se auto-esvaziou. Mas a terceira verdade que Paulo aponta nesse texto para nós, em relação a esse tema, é que na sua humilhação, o Senhor Jesus Cristo se sacrificou. Verso 8 do texto: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas estão prontas para servir outras pessoas, desde que isto não lhe custe alguma coisa, ou não lhe custe nada. E se há um preço a pagar, acaba-se então o desejo de ajudar por parte de muitas pessoas. Não aconteceu assim com o Senhor Jesus. Jesus, ele não apenas serviu, mas ele serviu sacrificialmente. Diz o texto aqui de Paulo que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus fez isso sem esperar troco, sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar holofote, sem esperar aplauso de ninguém, sem esperar projeção nesse mundo. Ele fez tudo e entregou tudo sem exigir nada. Ele se esvaziou e se humilhou
quando ele se fez homem, mas ele também desceu mais ainda na escala da humilhação, ou na escalada da humilhação, quando ele se tornou servo. Ele desceu às profundezas da humilhação, quando ele suportou a morte na cruz, a morte e morte de cruz. Jesus, ele transformou o instrumento doloroso da sua morte no mais glorioso símbolo do cristianismo em todos os tempos. Quando Paulo escreveu Gálatas capítulo 6, verso 14, Paulo diz o seguinte: mais longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, diz a palavra de Deus. Mas quando a gente pensa na questão da morte sacrificial de Cristo na cruz, essa morte ela traz 3 características básicas. Primeiro, a morte de Cristo na cruz foi dolorosíssima. Porque lá no Império Romano, a pena de morte aplicada apenas, era um tipo de pena de morte aplicada apenas aos escravos, ladrões e delinquentes. E segundo a história, era uma morte tão dolorosa que em todo o Império Romano se dizia: quem morre numa cruz, morre 1000 mortes. Quem morre numa cruz, morre 1000 mortes. Era o mais terrível tipo de morte que se pudesse imaginar. O crucificado passava horas e horas e dias pregado na cruz e morria lentamente com câimbras, asfixia e dores terríveis. Foi assim que Jesus morreu por nós. Morte doloríssima. Mas também foi uma morte ultrajante. A pessoa condenada, ela era açoitada, surrada, zombada, ultrajada, cuspida, tinha que carregar a cruz em meio a muita zombaria até o lugar da crucificação. Morte dolorosíssima, morte ultrajante, mas também uma morte maldita. Porque a morte por crucificação não era uma exclusividade lá dos romanos do primeiro século, mas essa morte maldita na cruz, ela acontecia também entre os israelitas, o povo de Deus, lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então havia essa execução lá. Esse tipo de morte por crucificação entre o próprio povo de Deus, os israelitas, lá no Velho Testamento. Então, irmãos, por um lado, a cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós pecadores. E por outro lado, a cruz é a mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo, Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ali na cruz, o Senhor Jesus sentiu o total desamparo do Pai, para que nós então fôssemos acolhidos pelo Pai. Por isso a primeira palavra de Jesus na cruz, ali naquela agonia: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, Ele se fez maldição na cruz, para que nós fôssemos feitos benditos de Deus. O Senhor Jesus, Ele não desceu da cruz para que nós pudéssemos então subir ao céu. Então nós só podemos subir ao céu porque Ele não desceu da cruz enquanto alguém não o tirou depois que Ele morreu.
E é por essa razão, então, que eu posso ir para o céu e você pode também, uma vez que você crê em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Mas antes de concluir essa mensagem, irmãos, eu tenho algumas aplicações aqui, práticas, para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, hoje se fala muito em direitos humanos, doutor Vitor? Hoje se fala muito em direitos humanos, a defesa e a violação dos direitos humanos. Os nossos direitos humanos, sim, precisam ser defendidos, eles precisam ser preservados. Mas há certas situações em que nós precisamos renunciar a eles, precisamos abrir mão deles para abençoar as outras pessoas. E aí então fica a pergunta para a minha e a sua reflexão. Até que ponto você tem aberto mão dos seus direitos, dos seus privilégios? Quantas pessoas você já abençoou na sua vida abrindo mão dos seus direitos e privilégios? Pense muito a respeito disso. Segunda aplicação, qual a sua reação quando você passa por situações de humilhação? Certamente você já foi humilhado por alguém. Talvez, quem sabe, hoje você tem sido humilhado por alguém, ou vai poder ser um dia humilhado por alguém, porque humilhação é uma coisa que todos nós estamos sujeitos enquanto nesse mundo aqui. Mas a pergunta é, como é que você reage à humilhação? Como é que você absorve a humilhação? Qual a sua resposta às humilhações que você tem recebido na sua vida? Essas humilhações, elas têm esvaziado você do orgulho, da soberba, da autossuficiência ou não? Sabe de uma coisa? Deus usa as humilhações para esvaziar você de você mesmo, para esvaziar a mim de mim mesmo, e fazer de você um servo fiel e usado por Ele, fazer de nós servos fiéis e usados por Ele. Deus não usa ninguém que não esteja sujeito a passar pelas humilhações e suportar as humilhações. Terceira e última aplicação, nunca pense numa vida de serviço sem sacrifício. Nunca pense numa vida de serviço sem sacrifício. Há um preço a ser pago para servir a Deus e ao próximo. Então, se você não está disposto a pagar o preço, abandone essa ideia de servir a Deus e servir ao próximo. É necessário pagar um preço. Nós não cantamos aqui de quando em quando, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Então, irmãos, que a minha vida e a sua vida sejam verdadeiramente uma oferta de amor e sacrifício a Deus, como foi a vida do Senhor Jesus Cristo. E ao participar, mais uma vez, do sacramento da Santa Ceia do Senhor, nós vamos relembrar tudo que Jesus fez por nós, no seu estado de humilhação, em favor da minha, da sua, da nossa salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.